Eu proponho que, terminando aqui, a gente passe lá no boteco, no bar, no Minas Dias Bar, para vocês experimentarem. São meus convidados. Porque o coquetel ficou delicioso. Os ingredientes, que é a base de bourbon. É a base de bourbon, tem alguns licores e tal, e ficou bem saboroso e tem o amargo e o doce. Em inglês até é uma expressão conhecida que é aquele bitter and sweet. Né? E por que é isso? Porque o prefeito é escritor. Então ele lançou alguns livros. E um dos livros que ele lançou é o Amargo e o Doce, que finaliza com um bartender inventando essa bebida, mas não diz quais são os ingredientes. E eu realmente passei umas 2 semanas testando. Eu prometi para ele que se eu conseguisse baixar a passagem para 4,50, e ele não queria de jeito nenhum, porque ele queria a passagem a 5,50, 5 para não onerar o caixa, né? E eu preocupado com essa questão de você baixar a passagem. Baixei. Foi quase uma provocação, claro, né? Tá vendo? Consegui, então toma um coquetel de brinde aí. E a nossa relação, cara, é uma relação independente e, quando possível, harmônica. Mas às vezes realmente não dá. Então, assim, há uma dificuldade no Brasil, não é só aqui em Belo Horizonte, não, do executivo compreender que o legislativo não é um apêndice. Por isso, vocês vão lembrar que ele fez de tudo para eleger um presidente da Câmara. Porque se a prefeitura elege um presidente da Câmara, ela manda nesse cara. E aí o legislativo perdeu completamente sua função. Ele não fiscaliza, porque ele não vai incomodar. Ele não legisla com independência, porque só sai a lei que o prefeito quer, senão ele veta tudo. E não representa a cidade, porque Câmara é sobretudo para mostrar o que está ruim. Porque é igual o papel de vocês que são da imprensa. Se vocês ficassem elogiando um governo o tempo inteiro, vocês seriam publicitários e não jornalistas. Se eu ficasse o tempo inteiro dizendo que está tudo perfeito em Belo Horizonte, parabéns, prefeito, eu não seria vereador, né? Eu seria um secretário do governo. Então, essa relação causa estranheza em alguns, porque é muito raro mesmo ver um poder legislativo independente. E eu falei que essa foi a principal conquista da minha eleição. Nós não ficaríamos de joelhos, de cócoras para a prefeitura. Ao mesmo tempo que a gente critica muito algumas coisas que a gente discorda, e sim, eu brigo por algumas coisas, sei que se eu não brigasse, a passagem não ia para 4,50, sei que se eu não brigasse, ele não ia agora ir lá correndo no governador e falar, não, a gente vai limpar a Pampulha, não em 5 anos, mas em 3. Se eu não brigasse, ele não ia botar para funcionar a comissão de pessoas em situação de rua. Então, assim, Câmara é para isso mesmo, é para gerar pressão e fazer as coisas andarem. O que eu acho que é muito ruim é quando a gente vê um congresso ou uma assembleia que são aquelas coisas, sabe, mornas, uma relação tranquila de toma lá da cá, distribuição farta de carguinhos, todo mundo de boca calada e os problemas pipocando pela cidade. Isso não sou eu. Em qualquer ambiente, e aí na política também é assim, a oposição é super salutar. Além de tudo, ela é necessária, né? Quando você não tem oposição, as coisas tendem a ficar muito ruins, né? O Igor tá aqui, ó. Pergunta para o Gabriel sobre o conceito de cidade, sobre Pampulha, que ele já acabou de falar, sobre o aeroporto de Carlos Prates, sobre mobilidade urbana, que ele também já está falando. Nós vamos falar sobre tudo isso aí, com certeza. Eu acho vamos falar sobre Pampulha tudo isso. É muito bom aí para conversar com você, Gabriel. É um assunto bem legal. Agora, o Marcão fez uma provocação a você e aí você não respondeu, eu quero insistir. Já tem também ali uma relação, às vezes um pouco conturbada, já se pensando numa briga por eleição no ano que vem? Eu estou muito tranquilo. Acho que a cidade sabe quais são meus planos, né? E o prefeito é que me parece muito inseguro em relação a isso. Ele é que me parece pouco à vontade. Por quê? Porque por ser prefeito tem um problemão. Cerca de mais de 85% da cidade não sabe quem é o prefeito da cidade. E já faz 1 ano que ele está no poder. A gestão dele não tem uma marca. Ele não tem exatamente algo para apresentar de concreto. No partido em que ele está, há uma dúvida se ele vai ou não vai ser candidato. Então, claro que ele gostaria de uma liberdade ampla para poder ter mais espaço para construir a sua reeleição. E, de fato, ele encontra dificuldades ali e acolá. Eu não sou a única. Né? Eu acho que você tem uma cidade que não tem, como foi na eleição de 2020, um polo gravitacional eleitoral consolidado, como era o Alexandre Calil. Ou, para dar um exemplo atual, no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes parte como um franco favorito à sua reeleição. No caso de São Paulo, por exemplo, o Ricardo Nunes vive algo semelhante ao que está vivendo aqui. O cara prefeito, que veio na sombra do prefeito anterior. Ele assumiu com o falecimento do Bruno Covas. E no caso do Fuad, você tinha essa personalidade fortíssima, que é o Alexandre Calil, muito conhecido, que
a principal marca do governo era Alexandre Calil. Na hora que ele sai, você perde o fio condutor do governo e o Fuad, portanto, fica tentando aí criar algum tipo de estratégia nesse sentido, mas eu acho que ele falha, e falha muito, porque ele não tem coragem para implementar as mudanças radicais que o governo precisaria. Ele é uma espécie de arremendo de restinho de Márcio Lacerda, né, que você tem ali Valadão e aquela turminha, você tem um restinho de Calil, você tem um restinho de máquina que já vem com os tempos, e você não tem exatamente um time dele que saiba fazer política. Dele. Olha, vamos dizer assim, as 3 pessoas mais próximas do prefeito, acho que nenhum de vocês conhece, que é o Prim, um assessor muito poderoso que manda ali na prefeitura, muito relacionado com a turma dos ônibus, está com o Fuad há muito tempo. Como assim relacionado com a turma dos ônibus? Relacionado. O Fuad... Os donos de empresas de ônibus? O Fuad é amigão dos empresários de ônibus, é um cara que foi secretário estadual e escreveu o contrato de ônibus metropolitano, que tem as mesmas questões de fraude e cartel que o nosso, né? Circula aí na rede uma foto dele com o Rubens Lessa tomando um vinho muito à vontade, sabe? Então, assim, é uma pessoa muito relacionada, e o Prim é um ponto de ligação. Outra pessoa é o Fleury, que é um sujeito que não entende muito ou nada de política urbana, mas foi colocado lá na pasta porque, ainda bem, a Maria Caldas, que era antecessora, saiu, e ele entende, como o Fuad entende, de contabilidade. Então tá ali com esse propósito. E eu acho que essas são as 2 pessoas assim mais próximas do prefeito, que vocês não conhecem, que não têm uma expertise política, nunca tiveram que lidar com isso. E eu acho que o governo, portanto, ele não tem um norte político, não tem um norte de política pública, não tem um conceito de prioridades, e é uma coxa de retalhos que o Calil deixou e ele vai tocando. Então é muito difícil com isso e com uma Câmara que é, sim, muito independente e fiscalizadora, achar que as coisas vão fluir com naturalidade.